E aqui estou eu de novo. Vamos continuar aquela conversa de ontem? Em algum momento ontem falei com vocês sobre João 16:21. Jesus diz que a mulher sente tristeza, pois chegou sua hora, mas depois da dor, a luz de dar à luz, a alegria se faz esquecer a aflição. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando Jesus quis falar sobre transformação, ele usou a imagem mais profundamente conhecida e cheia de significado, falando da experiência da mulher em trabalho de parto. Agora vamos ler de novo João 16:21, com alguns tweaks, algumas palavras repaginadas e trazendo as palavras originais do texto, e depois falaremos sobre essas palavras também, tá bom? Então, a mulher, quando está dando à luz, a palavra utilizada para dando à luz, TikTok, sente ansiedade, tristeza, lipe, quando chegou a sua hora, porque chegou a sua hora. Mas, logo que o bebê nasce, já não se lembra da pressão. Aqui a gente não está falando de dor. A palavra utilizada é chilibo. Por causa da alegria, xará, de que um ser humano nasceu ao mundo. Vamos entender a importância de cada uma das palavras utilizadas no texto original e por que as traduções têm muito viés. Muitas coisas aconteceram, obviamente, na história, e seus escritores não conseguiam traduzir as palavras e fazer sentido no que era, em comparação com o que é. A palavra ticto significa dar à luz, trazer à existência. É o verbo da criação da vida. A palavra lipe é traduzido como tristeza, ansiedade e pesar. Mas ela não é apenas a dor física, ela não se refere às sensações físicas, mas um estado emocional de expectativa e apreensão. Tilibo significa pressão, aperto, compreensão. Compressão. É o verbo utilizado para falar de tribulação. E aqui descreve de forma impressionante o que sentimos nas contrações. É o corpo pressionando, comprimindo e transformando. E xará, alegria, é a palavra final. Porque para Jesus o foco do parto não está na aflição, mas na alegria da vida que nasce. Presta atenção no contraste. Perceba, Jesus não nega a intensidade do processo. Ele reconhece a pressão, a ansiedade, a travessia, mas ele coloca o olhar, mas ele desloca o olhar. Ele coloca o olhar no que realmente importa. Ele mostra que o parto não é sobre sofrimento sem propósito, e sim sobre a transformação, sobre a alegria que supera a lembrança da aflição. Lá na cultura judaica, falar de parto nunca foi tabu. Era parte cotidiana da vida. Tanto que em Lucas 11:27, uma mulher levanta a voz e diz: Bendito o ventre que trouxe e os seios que amamentaram. E Jesus não repreende ao mencionar nada disso, a experiência corporal do nascimento, ele apenas eleva a verdade. Mais bem-aventurados ainda são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso mostra que para os judeus, o corpo da mulher e a experiência do parto eram reconhecidos, valorizados e falados em público. É por isso que, então, Paulo, em Timóteo 2,15, pôde escrever: Ela será salva ao dar à luz. E a palavra original era tecnogonia. Se permanecer em fé, amor e santidade com bom senso. A palavra tecnogonia significa literalmente o ato de gerar filhos, a experiência de dar à luz. Paulo, que se chamava hebreu de hebreus, reflete aqui a mentalidade de seu povo. O nascimento não como maldição, mas como continuidade da promessa, como caminho de fidelidade. Quando olhamos para o hebraico, vemos esse entendimento ainda mais claro. De novo, trazendo as palavras que falamos na última vez. O verbo yeladar significa simplesmente gerar, dar à luz. O substantivo yeidar é nascimento, parto. Essas palavras são descritivas, neutras e não tem nenhuma carga de punição nelas.
Region, útero ou ventre. Da mesma raiz de Rachenin, que significa misericórdia e compaixão. Ou seja, no idioma da Bíblia, o ventre da mulher está ligado semanticamente ao amor eterno de Deus. E eu vou adicionar aqui algumas outras coisas. Falamos um pouco no começo sobre ninguém nega a dificuldade do parto, a intensidade do momento, mas falaremos ainda mais sobre isso, traremos ainda mais isso. E sim, às vezes coisas acontecem. Nem sempre o parto é o ambiente mais fácil, mas ele nunca foi castigo. Beten é outra palavra para ventre e barriga, usada de forma neutra. Mashman era o banquinho do parto e virou também metáfora para crise, para ponto de ruptura, para travessia. Tizrim são os espasmos, provavelmente as contrações. Chevle Leida são as tensões do parto, expressão usada pelos profetas para falar da angústia que antecipa a libertação. Chun or kill significa contorcer-se, estar em trabalho de parto, entrar em movimento para gerar vida. Nenhuma dessas palavras hebraicas traz a ideia de castigo. Elas descrevem intensidade, esforço, travessia, mas sempre dentro de uma perspectiva de vida, de continuidade e de cuidado. O problema começou nas traduções. De novo, na Septuaginta grega, Gênesis 3,16, recebe a primeira palavra lipé em uma tradução de tristeza e aflição. E em outros contextos, odinis, no grego, foi traduzido como dores de parto. Quando chegou na Vulgata Latina, Jerônimo escolhe dolor, que enfatiza a dor física mesmo, né? E nas traduções medievais e reformadas, as palavras se consolidou em inglês, alemão e português como pain, Schmerzen e dor. Assim, o que era esforço se tornou dor, o que era travessia virou punição, e o que era esforço com propósito passou a ser entendido como um sofrimento inevitável. E essa mudança não foi apenas linguística, ela moldou a mentalidade de gerações. As mulheres passaram a acreditar que o parto era castigo divino. A teologia reforçou isso. A medicina, mais tarde, usou esse discurso para justificar a imobilização da mulher que estava ali parindo, a medicalização excessiva, a falta de protagonismo, de autonomia, e o parto deixou de ser bênção. Passou a ser associado como medo e dor. Mas é exatamente nesse ponto que a palavra de Jesus em João ressoa como libertadora. Ele não nega a travessia, mas mostra que ela não termina na tristeza. Eu acho que esse é um ponto bem legal da gente falar. Ela culmina na alegria. Ela coloca no centro não a punição, mas a vida que nasce. Não a dor, mas a alegria. Não as sensações intensas do processo, mas o quanto facilmente esquecemos todas essas sensações na alegria do nascer. E quando Paulo fala em tecnogonia, ele confirma esse olhar judaico-cristão. O parto é continuidade, fidelidade é bênção. A mulher é salva não por sofrer, mas por viver em plenitude o chamado de gerar vida dentro da promessa de Deus. Por isso, como sua doula e como cristã, eu digo, precisamos recuperar o vocabulário original da Bíblia. Itzavan não é dor, é esforço. E Aladar não é castigo, é dar vida. Richen não é maldição, é ventre e misericórdia. Tizrim não são dores punitivas, são contrações que preparam o caminho. Tivleida não são sofrimentos sem sentido, mas tensões que anunciam a libertação. A linguagem importa, e quando entendemos que as traduções moldam uma mentalidade de medo, mas que o original revela uma narrativa de vida, nós libertamos não apenas a mente, mas o corpo. O parto não é uma dor inevitável. O parto é um esforço com propósito,
Parto é travessia que culmina em alegria. Parto é testemunho da bondade de Deus. E cada nascimento é isso, um lembrete de que o ventre é lugar de misericórdia, de vida, de promessa. E que Deus continua sendo fiel, trazendo alegria ao mundo através do nascimento de uma criança. Me conta, o que você está achando dessa história? Já parou para pensar no parto dessa forma? Já ouviu falar alguma coisa desse jeito? Me conta a sua história e compartilha esse vídeo ou esse áudio com alguém que precisa ouvir isso também.